Minha diretoria, enquanto estava emputecido assistindo o Grande Prêmio do Canadá, onde a minha Ferrari fazia um monte de cagada na estratégia e conseguia perder outra corrida para a Red Bull, eu estava assistindo, evidentemente, também a partida entre Atlético Mineiro e Flamengo, e depois podia assistir com mais atenção ainda o segundo tempo, né, metade do primeiro tempo à frente, para poder ver com mais calma o jogo e ver um Flamengo com uma posse de bola, com algumas chegadas no ataque, com uma escalação muito pouco delirante, ou seja, um time muito dentro da casinha, ó, 4-4-2 aqui e tal, sem inventar, o Everton do lado, perdeu o Bruno Henrique, bota o Vitinho, Rascaeta, Gabigol, sem inventar, né, que foi peitar um Atlético Mineiro que também jogou mais ou menos dentro da casinha. Qual que é a novidade do Atlético Mineiro? A novidade do Galo é o seguinte, Nacho, volta um pouquinho pro meio, eu vou botar o Vargas mais à direita, no lugar que era do Zaratio. O Atlético Mineiro jogou com um padrão muito parecido com o que ele jogava no ano passado. Voltou o Keno para a esquerda, né? O Vargas, que estava jogando na esquerda no ano passado, dividindo essa responsabilidade com o Keno, foi jogado para a direita. E o Nacho voltou a jogar mais centralizado, um pouco mais flutuando pelo ataque, pelo meio e pelo ataque do Atlético. O Atlético Mineiro entrou com muito sangue nos olhos, o que mostra que o Galo realmente não quer derrubar treinadores. Isso ficou claro, porque hoje era grande chance, né? Hoje era um dia... Quem vive o futebol, conhece o futebol mais de bastidor e tal... A gente sabia que hoje era o dia que é o seguinte, hoje o elenco do Galo vai dizer se ele quer derrubar o técnico ou não. Porque hoje, se ele perde o jogo hoje, em casa pro Flamengo, ele derruba o técnico. E tava fácil, né? Era só dar uma empatada, uma perdida de jogo, jogar mal, o técnico caía. E era melhor fazer hoje, porque eu não posso fazer na quarta, que é decisão. Então, hoje era o dia de fazer. E aí o Atlético entrou com sangue nos olhos, foi para cima do Flamengo, apertou o Flamengo, jogou o primeiro tempo em cima do Flamengo, criou oportunidades de gol, e foi melhor do que o Flamengo e venceu a partida por 2-0. Em alguns momentos de contra-ataque poderia ter sido 3, como o Flamengo também poderia em algum momento do jogo ter feito um gol. Não houve nenhum tipo de massacre nem nada, mas o Atlético foi melhor do que o Flamengo, o Atlético foi merecedor da vitória e o Atlético encontrou hoje uma resposta muito interessante, que é o que eu falei em relação ao elenco, em relação ao treinador. No momento em que você poderia expor situações internas, que a gente não ia ter uma conclusão, mas a gente saberia que tem alguma coisa errada, e você olhar e falar, esses caras realmente não estão a fim de jogar para esse cara, ou esse cara... Não, hoje nós vimos outra coisa. Nós vimos um Galo extremamente brigador, extremamente disposto a ganhar o jogo, né? Independente de ser o Flamengo, da casa tá cheia, né, do Campeonato Brasileiro e tal, e dispostos a bancar e falar, não, hoje é com a gente. Salvaram o técnico, se limparam muito com a torcida, que o torcedor do Galo tá chateado, agora tá abraçando o time, criaram um puta ambiente para quarta-feira, porque evidentemente o Atlético agora vai com a confiança lá no alto, e deixaram o Flamengo de novo numa situação de, ó, o Flamengo tá lá atrás no Brasileirão, o Flamengo não tá conseguindo ganhar jogos em que, em tese, o Flamengo podia até realmente não vencer o Internacional e o Galo fora de casa, esse é o resultado normal, por mais que o flamenguista não aceite ouvir isso, mas o resultado normal é que dê Inter em casa e que dê Atlético Mineiro em Minas Gerais e que dê Flamengo no Rio de Janeiro. Mas muitas vezes a forma com que o Flamengo atua, a falta de criatividade, a falta de possibilidades que o Flamengo tem ofensivamente para criar, com todos esses jogadores talentosos, incomoda o flamenguista e ele tem razão. Realmente, quando você olha esses jogadores, você sabe que este mesmo time do Flamengo já foi capaz de criar 25 oportunidades de gol num jogo, você fala, porra, mas caralho, agora eu não consigo criar 3? E é o quinto treinador que passa aqui e eu não consigo criar. Tem alguma coisa muito errada. Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso semana passada, onde eu falava só do Flamengo e falei isso. Falei, ó, que tem alguma coisa errada, tá claro. Se é diretoria, se é jogador, não dá pra saber. Agora, tem alguma coisa errada, porque realmente a inoperância ofensiva do Flamengo ela é muito grande. Se você for colocar num patamar, o time do Flamengo ele cria muito menos do que ele deveria. Ele cria, mas quando você olha os jogadores do Flamengo de ataque, você fala, porra, calma aí, cara, tem um individualismo aqui do cacete. Tem uma possibilidade de uma bola muito grande, e nem isso tem acontecido. E aí, realmente, o torcedor tem que ficar bolado, de falar, porra, eu posso jogar contra o Atlético Mineiro e perder porque o Atlético Mineiro é melhor, porque o Atlético tá em casa, pelo ambiente, etc, não tem problema nenhum. Eu sei que para vocês tem, mas na minha análise não vai ter problema nenhum. O problema é você olhar e ver e falar, porra, o Flamengo pode criar mais oportunidades do que isso. O Flamengo pode se defender mal, o Flamengo pode cometer erros defensivos. Tá? O que o Flamengo não pode é, com esse time e posse de bola, não conseguir criar oportunidades de gol. Isso é inadmissível pela qualidade técnica que esses jogadores têm e que já foi absolutamente comprovado. Todo mundo assistiu esse time do Flamengo bailando para cima de um de outro e a gente sabe o potencial dos caras. Então é compreensível que o flamenguista fique puto e preocupado, mas
Acho que hoje é um grande dia, como foi contra o Internacional, mas era o começo de trabalho do Dorival, mas hoje é um grande dia, talvez para um ato de humildade e de passo atrás. Acho que o Flamengo tem um momento muito ruim na história recente dele, que é quando ele passa a achar um absurdo qualquer tropeço. Ele acha que ele tem que ganhar todo mundo, e isso é um absurdo, mas o flamenguista acha o absurdo o contrário. E o Flamengo compra essa arrogância, essa ideia e tal, e começa a viver nisso. Hoje talvez seja um ótimo dia para o flamenguista estar chateado e entender e falar, tá, mas é um resultado normal. Eu perdi para o Atlético lá, é normal. Ele é o campeão da Copa do Brasil do brasileiro, é absolutamente normal. Se o flamenguista conseguir entender isso, se o Flamengo conseguir entender isso, é um passo de pé no chão legal. Tá? É um passo maneiro do Flamengo aceitar que o futebol tem que ser ganhado, tem que se vencer no campo e não só com o nome dos jogadores, reforços, dinheiro, etc. Você tem que ir lá e performar o que você performava antes para conseguir ganhar um jogo desse. Então, eu acho que é importante no jogo de hoje o Flamengo entender que este resultado foi normal, que o Atlético Mineiro hoje tem um time, uma condição de jogo igual a do Flamengo ou melhor, que o Flamengo não é mais o melhor time do Brasil já há algum tempo. O Flamengo tem o melhor nome, tem os melhores nomes do Brasil, mas ele não atua no nível de Palmeiras e Atlético Mineiro, ele está um pouco abaixo, e que o resultado de hoje é normal. E aí, dentro disso, buscar reverter e chegar no nível do Atlético Mineiro, que também até ontem não estava jogando no nível dele. E hoje também não jogou no nível que a gente espera do Atlético Mineiro, que a gente viu no ano passado. Né? Mas conseguiu fazer um jogo onde ele se impôs na vontade, na questão física, na personalidade da criação de jogadas, na iniciativa do jogo no primeiro tempo, né? De tomar a iniciativa e falar, é na minha casa e vou ganhar eu. Né? E foi dessa maneira. E agora vamos ver quais são os efeitos desse resultado para o jogo decisivo de quarta-feira. Claro que o brasileiro é importante, mas o que importa mesmo agora é quarta-feira. Né? Porque o brasileiro se reverte depois, irmão. Tu ganha 3 jogos lá dos times que estão para cair, é a mesma merda que tu ganhar 3 pontos dos times lá em cima, não muda porra nenhuma, é 3 pontos do mesmo jeito. Campeonato de mata-mata não, irmão. Decisão é decisão, o jogo é tal, dia tal, e agora o couro vai comer. Então, esse é o grande momento, esse é o grande jogo, e esse talvez seja o jogo mais esperado aí dessas incríveis quartas de final oitavas de final da Copa do Brasil, jogos incríveis, um sorteio incrível, e talvez esse seja o jogo mais esperado pelo Brasil, Atlético Mineiro e Flamengo, pela rivalidade, por tudo que tem acontecido nos últimos anos e tal, e agora com esse tempero do Galo ter dado uma porrada no Flamengo dias antes desse primeiro jogo das oitavas de final. Então, ambiente criado, primeiro jogo já aconteceu o normal também no jogo do meio de semana é uma vitória do Atlético Mineiro ou um empate, o jogo é em Belo Horizonte, né? Então o normal é que o Atlético seja um pouquinho favorito para o jogo de quarta-feira. E aí no Maracanã esse favoritismo é ao contrário, e aí no saldo de gols a gente vê o que aconteceu. Esse sempre foi o normal de um mata-mata entre times grandes. Só que neste momento nós sabemos que para o Flamengo uma outra vitória consecutiva, uma outra derrota consecutiva vai gerar mais tumulto do que geraria, por exemplo, o Atlético Mineiro sair do Mineirão quarta-feira com um empate, por exemplo. Não seria o ideal pro Galo, mas ele sairia dali falando, tá, mas eu tô vivo, eu ganhei do Flamengo outro dia, eu vou pro Maracanã e vou tentar a sorte lá. O Flamengo já sairia um pouco mais fortalecido. Agora, outra vitória do Galo vai causar aqui, porque a gente sabe como é que é a imprensa em relação ao Flamengo, a gente sabe como é que o torcedor do Flamengo compra a crise, aceita o aumento da crise. Então, esse jogo ficou muito grande, o jogo de quarta-feira, muito em cima do Flamengo. O Flamengo arrumou um problema para ele maior do que o que ele já tinha. E o Galo tem a possibilidade de se consagrar, né? Ou então de reabilitar o Flamengo. Mas quarta-feira ganhou um peso ainda maior do que hoje a gente já tinha até agora, porque se você pega o Flamengo lá em 10º não sei quanto do brasileiro e tira o Flamengo da Copa do Brasil, você vai jogar pro Flamengo o seguinte, então, irmão, agora você só tem a Libertadores e para chegar lá você vai ter que passar do Tolima, que não é a baba que todo mundo acha que é, não é melhor que o Flamengo, nem a pau, mas não é a baba que todo mundo acha que é, e na sequência disso você pega Boca ou Corinthians. Olha a pica que você vai jogar na Gávea, né? Então, tem muito. Quarta-feira ficou muito grande o jogo.